Agosto no Saba Vlog, dia 28 às 18 horas, os 50 anos da diva Thalia, entrevistando a fã Lília Oliveira. No Saba Vlog, no canal Solano. A partir deste momento, você acompanha o que foi destaque da semana que passou aqui no Jornal Breve. Governadores de 3 estados e do Distrito Federal assinam uma nota em solidariedade ao STF. Governadores de 3 estados e do Distrito Federal assinaram uma nota pública para manifestar solidariedade ao Supremo Tribunal Federal. A nota diz que o tribunal vem sofrendo constantes ameaças e agressões. Afirma ainda que o Estado Democrático de Direito só existe com um poder judiciário livre e independente. O texto não cita especificamente os ataques do presidente Jair Bolsonaro contra o STF e o Tribunal Superior Eleitoral. Nos últimos dias, após se tornar alvo de inquéritos por levantar suspeitas sem provas contra as urnas eletrônicas e por suspeita de vazar informações sigilosas da Polícia Federal, Bolsonaro intensificou a carga contra o Judiciário. Ele chegou a dizer que pediria ao Senado o impeachment dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Veja os governadores que assinaram e a carta. Rui Costa, da Bahia, Flávio Dino, do Maranhão, Paulo Câmara, de Pernambuco, João Dória, de São Paulo, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Camilo Santana, do Ceará, João Azevedo, da Paraíba, Renato Casagrande, do Espírito Santo, Wellington Dias, do Piauí, Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, Renan Filho, de Alagoas, Belivaldo Chagas, do Sergipe, Ibanez Rocha, do Distrito Federal, Valdez Góes, do Amapá. Nota pública dos governadores em solidariedade ao STF. Os governadores que assinam ao final manifestam sua solidariedade ao Supremo Tribunal Federal, aos seus ministros e às suas famílias em face de constantes ameaças e agressões. O Estado Democrático de Direito só existe com o judiciário independente, livre para decidir de acordo com a Constituição e com as leis. No âmbito dos nossos estados, tudo faremos para ajudar a preservar a dignidade e a integridade do Poder Judiciário. Renovamos o chamamento à serenidade e à paz que a nossa nação tanto necessita. Brasília, 15 de agosto de 2021. Ministro da Educação diz que há crianças com grau de deficiência em que é impossível a convivência. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou nesta quinta que há crianças com grau de deficiência que é impossível a convivência. A declaração foi dada durante uma visita ao Recife, dias depois de uma entrevista em que ele afirmou que estudantes com deficiência atrapalham o aprendizado de outros alunos. A declaração foi alvo de críticas. Rodrigo Rubner Mendes, que preside o Instituto Rodrigo Mendes, afirmou que Ribeiro não está à altura do cargo. O senador Romário Faria declarou que só a pessoa desprovida de inteligência pode soltar uma frase como essa. A declaração de Milton Ribeiro ocorreu após a reinauguração do Museu do Homem do Nordeste na Fundação Joaquim Nabuco, na zona norte da cidade. O local estava fechado desde o início da pandemia da Covid-19. Questionado sobre a entrevista transmitida dia 9 de agosto no programa Novo Sem Censura da TV Brasil, ele afirmou que a repercussão dada às frases foi causada por questões políticas. São Paulo vai diminuir intervalo entre doses da Pfizer quando receber mais vacinas. Mais cedo, o Ministério da Saúde anunciou que prevê reduzir o espaçamento da Pfizer, que hoje é de 90 dias, para 21 dias. A medida começa a valer a partir de setembro. Outros estados e cidades já adotaram a redução de intervalo com o objetivo de ampliar a proteção da população, tendo em vista a ameaça para o avanço da variante Delta na capital paulista. A medida passou a ser adotada nesta segunda-feira na xepa de doses remanescentes. Após negar a antecipação de segunda dose das vacinas com base em estados, o governo de São Paulo passou a admitir a possibilidade no final de julho. O estado começou nessa quarta a imunizar contra a Covid adolescentes com comorbidades. A vacina da Pfizer é a única autorizada pela Anvisa no Brasil para este público. Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunização, Regiane de Paula, é necessário que mais doses sejam entregues para que o calendário avance e a segunda dose possa ser antecipada.
Queiroga diz ser contra a obrigatoriedade do uso de máscaras. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta quarta-feira que é contra a obrigatoriedade do uso de máscaras. A declaração foi dada em entrevista ao Terça Livre, canal investigado por disseminar fake news. Para o ministro, não tem sentido essas multas. Não se pode criar uma indústria de multa. Se está precisando fazer isso é porque nós não estamos sendo eficientes em conscientizar a população, completou. Em junho, o presidente Jair Bolsonaro havia pedido que Queiroga elaborasse um parecer para desobrigar o uso de máscaras por pessoas que já tiveram Covid-19 e por vacinados. A imposição de Bolsonaro, entretanto, não surtiu efeito até agora. Com o andamento da imunização, alguns países optaram pela dispensa do uso de máscaras por pessoas vacinadas. Outras notícias. G1. Bolsonaro acompanha treinamento militar das Forças Armadas em Goiás. Operação Formosa é coordenada pela Marinha e tem participação inédita do Exército e Aeronáutica. O presidente recebeu o convite durante o desfile de blindados em frente ao Planalto. UOL. Pfizer e Biotech enviam à FDA dados de testes para reforço de vacina. Dados também serão submetidos à Agência Europeia de Medicamentos. G1. Estrutura metálica cai dentro do Rio Pinheiros, em São Paulo. Queda ocorreu perto da estação Santo Amaro. 2 pessoas caíram e ficaram feridas. G1. Lewandowski manda governo federal garantir a São Paulo vacinas de segunda dose contra a Covid. Decisão atende em parte a um pedido apresentado pelo governo de São Paulo que questionou novos critérios de repasses de imunizantes ao Estado. Conjur. Senadores apresentam notícia crime por prevaricação contra Augusto Aras. Apontam que Aras praticou ações e omissões que contribuíram para o enfraquecimento do regime democrático brasileiro, do sistema eleitoral e para o agravamento dos impactos da pandemia de Covid-19 no Brasil. G1. CPI. Advogado da Precisa abriu escritório 2 dias antes da assinatura do contrato da Covaxin. Túlio Silveira diz que abriu empresa porque as demandas estavam aumentando. Senadores apontaram diferentes autuações e participações do advogado dentro da empresa. UOL. Motorola ultra fino e com 5G chega ao Brasil por R$ 3.999. Motorola Edge 20. Segundo a fabricante, é o celular 5G mais fino do Brasil. Carta Capital. Tem muita gente melhor do que eu por aí. Não faço questão de ser presidente, diz Bolsonaro, no Mato Grosso. No discurso, o presidente minimizou ainda as últimas declarações suas que sugerem golpe em 7 de setembro. R7. Rio. Influenciador Raulzito é indiciado por estupro de menores. Polícia Civil enviou inquérito para o Ministério Público com representação pela prisão preventiva do indiciado. Extra. Aos 80 anos, Boris Casoy volta para a universidade e quer se tornar médico veterinário. G1. Assassinatos caem 8% no primeiro semestre do Brasil. Após aumento nos crimes violentos em 2020, o país volta a registrar uma queda nos homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Apenas 6 estados contabilizam alta nos crimes. UOL. AstraZeneca diz que novo tratamento reduz em 77% o risco da Covid sintomática. Novo tratamento em teste pela AstraZeneca utiliza anticorpos contra a Covid-19. G1. Ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Carlos Alberto Chaves, morre vítima de Covid. Chaves estava internado no Hospital Naval Marcílio Dias, no 15 de Vasconcelos. Você acompanhou o que foi destaque da semana que passou aqui no Jornal Breve.